Boa noite. Estamos aqui mais uma vez em mais um webinar do Circuito Ihara Digital. Essa noite falaremos sobre as principais atualidades sobre as doenças da macieira. Estamos aqui com dois convidados, né? Queria cumprimentar o José Bonetti. Boa noite. Eu gostaria de agradecer a participação de todos, né? Gostaria também de agradecer a Ihara por essa oportunidade, né? E poder trocar um pouquinho a nossa experiência sobre o manejo das doenças da macieira. Estamos também aqui com o nosso desenvolvimento de mercado, Rudimar. Rudimar, nosso boa noite. Boa noite, Breno. Boa noite, Bonetti. Boa noite, colegas da Ihara e nossos amigos pomicultores que estão nos assistindo neste momento. Então, eu queria convocar o Bonetti para a sua apresentação. O Bonetti é engenheiro agrônomo, uma vasta experiência aí no manejo de doenças, principalmente na cultura da maçã, né? Teve décadas de passagem pela EPAGRE e hoje é sócio-diretor da Fito Consultoria. Então, Bonetti, a sua apresentação. Muito obrigado. Bom, vamos passar então a nossa apresentação de imediato. Bom, pessoal, é uma satisfação muito grande, né? Dessa oportunidade de poder tocar um pouquinho de experiência. Nós estamos encerrando o ciclo, né? E estamos começando um outro. Na realidade, nunca para. São fases. Eu gostaria, nessa oportunidade, então, apresentar para vocês, falar um pouquinho sobre o que aconteceu nesse ciclo passado, falar um pouquinho da previsão climática que nós esperamos para o próximo ciclo, né? Fazer uma abordagem geral aí das principais doenças, de uma maneira geral, sarna, mancha da gala, podridão carpelar, sem entrar em detalhe em todas, mas de uma maneira geral, falar um pouquinho dos fungicidas, né, fungicidas biológicos, produtos alternativos, alguns resultados mais recentes e a nossa recomendação para o próximo ciclo. Essa safra que nós estamos encerrando agora, ela se caracterizou por uma série de detalhes. Nós estamos enfrentando um ciclo, uma precipitação abaixo da média, né? E o que isso refletiu no desenvolvimento das doenças? Somente no mês de outubro e janeiro do ano passado, janeiro desse ano e outubro do ano passado, que tivemos os meses próximos da média, né? Então, uma seca prolongada, talvez a maior dos últimos 60 anos. A reclamação também de falha de controle da sarna, apesar de tudo, nas regiões mais altas e frias. Por que ocorreu isso? A mancha da gala teve uma infecção maior em outubro e depois praticamente se manteve estável. A ocorrência de uma podridão calicenar causada por coletótico também, nós vamos abordar um pouquinho. Podridão carpelar, a doença prevalente, né? Quais seriam os últimos resultados de controle que nós temos? Né? E tivemos uma safra assim menor, né? Exatamente por causa da seca. Só para nós entrarmos na nossa apresentação no ciclo passado, para que a gente tenha uma ideia, aqui nós temos as comparações das temperaturas médias de São Joaquim e de Vacaria, média dos anos. Mês de agosto, mês de setembro, quando a macieira brota, vocês podem ver que foi bem abaixo da nossa média aqui, né? Apenas o mês de outubro, que São Joaquim e Vacaria, nós nos aproximamos. Vacaria foi um pouco mais. E foi um mês crítico suficiente para causar alguns problemas em alguns locais, nós vamos ver. O mês de novembro, mês de dezembro, chuva abaixo da média. O mês de janeiro voltou a chover um pouquinho. E depois, pessoal, nós tivemos realmente precipitação muito baixa até o mês de maio. Graças a Deus choveu um pouquinho ontem, mas foi muito pouca coisa para recuperar as águas. Bom, e o que é que nós teremos daqui para frente? O que é que nós podemos esperar para o outono que está se iniciando, que nós estamos agora, e o inverno que está se iniciando, e a primavera do ano seguinte? Nós sempre acompanhamos muito a previsão climática, observamos muito a questão do El Niño e Laninha. Esses fenômenos, eles são importantes porque nos afetam diretamente, né? Se nós olharmos aqui desde 1950, quando começaram a avaliação dos dados, nós podemos observar que existe uma linha mediana da temperatura média do Pacífico Equatorial. Se essa temperatura média oscila para cima ou para baixo, nós temos variações aí. Se a temperatura sobe, aparecem esses picozinhos mais alaranjados, que seriam a ocorrência de El Niño. Se a temperatura baixa da média, nós temos os picos azuis, que seriam a laninha.
No meio seria a neutralidade. Vocês podem ver que durante todos esses anos, esses fenômenos, eles oscilam, eles são cíclicos. Vocês se lembram muito bem de 2016, bastante recentemente, nós tivemos uma influência muito grande de muita chuva no sul, com perdas na lavoura. Depois nós entramos numa laninha e entramos na neutralidade que está até agora, até esse momento. Na realidade, nós estamos num sistema neutro, mas é como se nós estivéssemos numa laninha, na realidade. Mas não por questão de resfriamento do Pacífico Equatorial, que ainda não está resfriando, mas sim por questão do Oceano Atlântico. Mas não importa. A previsão agora, segundo o NOAA, nós estamos em neutralidade. Avaliando aqui um sistema, um instituto australiano, que tem uma espécie de um relógio que nos indica o período que nós estamos, também indica inatividade. Né? Esse instituto, ele lembra que, embora a maioria dos modelos sugerem laninha, né, ela se manifestará a partir do início da primavera de 2020, a persistência desse modelo ainda não é conclusiva para esse site. E se nós olharmos aqui, então, já o Instituto de Pesquisa lá da Universidade de Colômbia, uma previsão do início de maio, e uma previsão agora já mais meados de maio, nós podemos ver que nós estamos em neutralidade, essa barrinha mais cinza, mas ela vai diminuindo e vai aumentando a intensidade e aqui a probabilidade da listinha azul, que seria a laninha. Então, segundo esse instituto também, né, nós teremos provavelmente a primavera e o verão, nós teremos grande chance de ocorrência de laninha, que se reflete em chuvas mais esparsas no sul e mais chuva no nordeste. Isso tudo nos influencia muito, né? Nós falamos muito em chuva, em previsão de chuva, por quê? Porque afeta diretamente as principais doenças. E aqui nós temos, né, a sarna, cancro europeu, o podão carpelar, são doenças extremamente importantes que nós vamos abordar de agora em diante. Só para termos um balanço um pouco do que ocorreu no passado, nós temos aqui o mês de outubro, que foi o mês que mais choveu no ciclo passado. Nós temos as barrinhas azuis, que nos indicam períodos chuvosos, o número de horas de molhamento foliar, né? E essa temperatura, essa linha vermelha, que seriam as temperaturas médias. Olha o que ocorreu. Bastou 3 períodos, né, importantes aqui de chuva para que a sarna já causasse alguns problemas, principalmente nas regiões mais altas. Mas por que, mesmo não sendo um ano muito chuvoso, por que o pessoal reclamou um pouco da ocorrência de sarna? Bom, isso é uma hipótese nossa, por outras questões. A princípio, a sarna estava muito tranquila, e o pessoal, observando que, também, além da sarna, a temperatura média ela estava acima de 16 graus, o limiar para a ocorrência do podão, para a mancha da gala, outra doença importante. O que aconteceu? Durante os períodos críticos aqui, o pessoal usou muito o fungicida mancozeb, numa época tentando controlar a mancha da gala também, que é importantíssimo nesse produto, mas o mancozeb ele falha um pouco no controle da sarna nos frutos. Então, nossa hipótese é que, se o pessoal, e eu li muitos cadernos de campo dos produtores, eles mantiveram muito uso do mancozeb nesse período aqui, complementando, e nós observamos falha de controle exatamente no fruto, nós temos que corrigir isso aqui. As temperaturas no mês de outubro foram muito altas, e durante a floração também, nós observamos um período chuvoso intenso e temperaturas altas. Também, na nossa opinião, se refletiu na ocorrência uma alta incidência de podão capilar na região calicinar. Muito interessante, que fazia anos que nós não vimos. Tudo isso se manifestou nesse ciclo que nós passamos. Bom, e agora, como é que nós podemos pensar em controlar as doenças, principalmente sarna, mancha da gala? Nós vamos observando, então, por período, nós temos a fenologia da macieira como um todo aqui, né? Nós estamos agora no outono, queda de folhas típica, nós estamos com o mês de maio bem frio, abaixo da média, temperatura média de horas de frio está bem acima, já um mês de maio muito bom, né? Nessa fase aqui, nós temos que proteger essa zona de abscisão foliar, que é o ponto que entra o fungo que causa o cancro europeu. Então, nessa fase, nós temos que seguir a instrução normativa número 42, de fazer aplicações com fungicidas protetores à medida que as folhas forem caindo, isso é muito importante, principalmente antes dos períodos chuvosos. Nós temos que manter sempre coberto, e aqui nós temos fungicidas principais, né, que são recomendados, Capta, clorothalonil e Tianon. Tiofanato metílico que fica para metade, são os pontos fundamentais para controlar essa doença. Seguindo também nessa queda de folhas, nós vamos ver um pouquinho mais para frente, mas a maior parte dos fungos
que atacam a macieira, ele sobrevive na forma saprofítica, né, sobre o solo, atravessa o inverno na forma saprofítica, e nós temos, de alguma maneira, destruir essas folhas aqui. Né? Essa destruição do inóculo, a redução do inóculo é fundamental para que nós não tenhamos a pressão de doença muito alta. E aqui, pessoal, vale a pena ou recolhemos essas folhas, né, trituramos, ou aplicamos ureia sobre o solo, é importante, né, e aqui nós vimos alguns trabalhos recentes, é importante misturar a ureia com algum adjuvante, né, manter a limpeza das filas também, dos ramos, e no inverno nós temos a aplicação de cauda sulfocáustica. Aqui é um ponto que eu gostaria de chamar a atenção, nós sempre lembramos, o pomar tem que ser limpinho. Vocês observam aqui os restos de poda, os restos de frutos, tudo isso aqui são focos para mancha da gala, sarna, cancro europeu, cancro de papel, podão amarga, etc. Nós temos que destruir isso. Esse é o ponto fundamental agora do trabalho, importantíssimo. E proteger uma parte também, que uma parte das doenças sobrevive nos ramos. Mas o pomar tem que ser bem limpinho. Isso é importante, né, no passo inicial. Iniciando a primavera, nós vamos nos preocupar à medida que a macieira começa a brotar, né? E é importante que nós tenhamos essa noção de brotação e para a sarna, até o término da liberação das ascospóricas que ocorre em novembro, nós temos que nos concentrar. É importante manter muito atento nesse período, nós temos que acompanhar a previsão do tempo, acompanhar os períodos de infecção do sistema AgroConnect da Epagre, né? Claro que o maquinário tem que estar revisado, equipamento calibrado, né, pulverização calibrada, e dispor também dos principais fungicidas em estoque. E o sistema nosso? O sistema nosso, ele é baseado no filocrono, nós adaptamos nos últimos anos um sistema preventivo, né, de aplicação antes dos períodos chuvosos. Por quê? A sarna infecta as folhas bem novas, né, então nós temos que manter protegido. E essa renovação de folhas aqui, uma folha dessa se abre a cada 3 a 5 dias. Nós temos que manter sempre as pulverizações para manter essa parte protegida. A mancha da gala, por outro lado, é uma doença que infecta as folhas mais velhas, aí torna mais o desafio ainda maior para controlar. Então, o controle é na primavera, à medida que as folhas vão evoluindo, um sistema preventivo, nós usamos, se falhar o sistema preventivo, nós temos alguns produtos, tratamentos curativos pós a chuva, ou o sistema radicante. E, finalmente, variedade resistente seria o ponto fundamental para as doenças, mas nós não teremos tempo muito de abordar nessa oportunidade. É importante que a gente tenha uma noção também sobre, principalmente, o fungo, né, causador da sarna, como é que ele se comporta durante o período chuvoso, né, havendo chuva, a liberação de esporo caindo sobre a folha, e se elas permanecerem molhadas pelo menos por 9 horas, na temperatura de 17 graus, há possibilidade de penetrar. Então, todo o esquema está aqui. O sistema de proteção, com fungicidas protetores, nós temos que aplicar antes ou durante o processo de infecção, um processo ou durante o período de chuva, né? Se nós não conseguirmos estabelecer as aplicações aqui, nós teremos que recorrer aos produtos que têm a capacidade de penetrar, ação curativa ou próximo dos sintomas. Então, seriam os dois efeitos. Não adianta aplicar um produto protetor depois que tenha ocorrido o período de infecção. Varia muito com a temperatura. Temperaturas baixas, esse período aqui é mais longo. Vejam bem, essa é uma doença de ciclo longo, né? Ela leva no mínimo 9 dias para aparecer os sintomas, ou até 17 dias. Essa é uma característica interessante, nós temos que depois observar isso com relação a outra doença. Os fungicidas que nós temos aqui também nesse período, disponíveis, os fungicidas protetores aplicados antes do período chuvoso, nós temos os cúpricos, que pode ser utilizado bem no início, porque eles podem causar fitotoxicidade, os produtos à base de capta, clorotalonil, ditianon, estamos falando em nome técnico, né? E a aplicação, a recomendação, então, é 1 a 3 dias antes de um período chuvoso. À medida que nós evoluímos, nós temos o período de floração, que passa a ser um período crítico para a ocorrência, que alguns produtos podem causar a ocorrência do chamado rusting, aportuguesado, né? Seria o rusting. Alguns produtos podem causar esse tipo de distúrbio, por isso que nós temos que evitar. Então, nessa fase aqui, nós escolhemos os produtos, como fluazinam, próprio dodine, fluxaperoxado e mancozebs, que são importantes. Aqui um detalhe, o dodine é um produto específico, muito importante para a sarna, que o pessoal não tem usado muito nos últimos anos, e é um produto importante para o controle da sarna. Muitas vezes usa-se muito mancozeb nessa fase aqui, deixando o dodine de fora. Nós temos que repensar um pouco isso também, nós temos que talvez repensar, né, para evitarmos ali correr risco de falha de controle. O fluxaperoxado e o mancozeb também, eles se encaixam aqui porque eles não causam rust, e o fluxaperoxado, claro,
sempre tem que ser misturado com fungicida protetor. Isso, e nessa fase de florada, volta à Instrução Normativa 42, nós teríamos que aplicar o tiofanato metílico com fungicida protetor também. Então, nós vamos seguindo nessa linha, mostrar alguns resultados mais recentes, que nós temos aqui, o pessoal pergunta muito sobre o Dodine, né, sobre a eficiência. Nós fizemos um teste esse ano passado, avaliamos sarna nas folhas e nos frutos, nós temos aqui as duas testemunhas, né, fruto é a barrinha laranja, e nas folhas seriam o azul. O Dodine tem uma eficiência muito boa, e ele é um parceiro importante para misturar a carboxamida, pirimetanil, difenoconazole, o mancozeb, então, para aquele período crítico da sarna. E ele também não causa rústia, o pessoal sempre tem algumas dúvidas, então já é mais um ano reforçando esses dados. Também com relação ao tiofanato metílico mais o fluozinã, nós temos o Aprove, é uma mistura que o pessoal também sempre questiona, porque ele tem uma proporção menor de fluozinã em relação ao fluozinã. Nós fizemos um ensaio esse ano também, mostrando isso, né? A mistura em si aqui, o Aprove, com o fluozinã, tanto nas folhas quanto nos frutos, ele mantém a mesma eficiência, pode ser parceiro com trifimine ou com tiofanato metílico, também mantendo, e são produtos que também não causam lustre, que estão à disposição também, só reforçando os dados que nós tivemos. Continuando, passando o período crítico do rusting, nós podemos voltar a usar os produtos que têm tendência a causar rusting, né? Volta o fluozinã, volta o Dodine, fluxaperoxide, o Capta, clorotalonil também, de Tianon, né? E podemos utilizar aqui também, dependendo da situação, produtos de ação de profundidade, como o fluxaperoxide e o Dodine. Bom, caso haja algum problema na aplicação preventiva, que nós tenhamos que recorrer aos tratamentos curativos, nós temos ainda os fungicidas IBE, difenoconazole, diflunisol e o flutriafol. Esses produtos, por questão de resistência, eles têm perdido a sua eficiência com o passar do tempo. Nós sempre recomendamos aqui fazer uma utilização com aminoácidos. E, claro, fica aqui as anilino-pirimidinas, que seriam o ciprodinil e pirimetanil, são produtos importantes, com até 72 horas de eficiência, sempre tem que ser utilizado em mistura com um fungicida protetor ou algum produto alternativo, que nós vamos falar um pouquinho, como o ótimo, Massa Resist, Selenco. São produtos que podem complementar, não são bem fungicidas, mas com desempenho muito interessante. Também vai nessa linha de aplicação 1 a 3 dias antes da chuva. Sempre gosto de recomendar também, na iminência de uma previsão de um período chuvoso longo, que sempre pode ocorrer em setembro, outubro, seria interessante nós utilizarmos aqueles produtos de proteção, mas que têm capacidade de penetrar, produtos com ação de profundidade, como o ciprodinil, pirimetanil, por exemplo, nós podemos utilizar com as carboxamida e Dodine, aí assim nós podemos atravessar mais tranquilo um período de chuva importante. Fica sempre essa recomendação. Mancha da gala. Essa é doença desafiadora, é uma doença muito agressiva, ela ataca as folhas, causa uma desfolha intensa e causa essas pequenas lesões nos frutos, né? É uma doença que vem aumentando de intensidade nos últimos anos, e o interessante é que ela é uma doença causada, nós chamamos de uma doença de etiologia complexa. Nós, quando estudávamos na década de 90, identificamos os coletóides gloesporioides e actato. Hoje, a biologia molecular, a identificação de espécies a nível DNA, nós sabemos que esses grupos estão se desmembrados em outras espécies, né? E no caso gloesporioide passa a ser o coletótico frutícola, que tem prevalência, mais de 70% de ocorrência na nossa região, e o grupo do acutato é o coletótico ninfai. Além de outros que estão envolvidos, né, esses são os principais. Aqui é interessante ressaltar que o coletótico frutícola, que prevalece na nossa região, ele é sensível ao tiofanato metílico. Já o coletótico ninfai, que não é tão agressivo, ele é insensível ao tiofanato metílico. Só para relembrar também, nós, quando começamos a trabalhar no Brasil, praticamente não tinha informação, apenas um relato nos Estados Unidos da ocorrência dessa doença na Carolina do Norte, e não tinha uma expressão muito grande. Hoje, com o aumento da produção da maçã na China, na Coreia, essa doença é importante por lá, também no Uruguai, e hoje nós já temos uma fonte de trabalho sendo desenvolvido lá fora que nos ajuda bastante. Aqui só para mostrar, nós selecionamos alguns materiais também resistentes a essa doença, nós inoculamos aqui um material resistente e colocamos a gala sensível, só para você poder observar como a doença é agressiva, com a concentração alta de inóculo, ela chega a matar a planta. Aqui seriam materiais resistentes. Com relação ao controle dessa doença, nós temos alguns aspectos. Nós temos uma dependência dos fungicidas diclorobamatos, né?
Como eu falei no início, lá o mancozeb não controla bem a sarna, mas aqui para a mancha da gala é fundamental. Temos que observar período de carência, colheita, produtos alternativos, variedades resistentes é fundamental, né, no futuro próximo, não podemos abordar aqui, não temos tanto tempo. Só gostaria de chamar a atenção para os senhores que essa doença, o fungo é um pouquinho diferente, ele é mais agressivo, ele em temperaturas altas, né, bastam apenas 8 horas de molhamento foliar para ele penetrar, e o mais interessante, 2 dias depois nós já enxergamos os sintomas. E essa é a diferença gritante. Enquanto que a sarna leva de 9 até 14 dias, né, 2 dias a doença aparece. Então, nós não temos muito o que fazer, nós não temos produtos de ação curativa, tendo em vista a rapidez desse fungo. Então, o tratamento tem que ser estritamente preventivo, sempre antes do período chuvoso. E aqui sim nós falamos das doenças separadas, mas na realidade elas vão ocorrendo junto. Então, a sarna ela começa com a brotação, porque a temperatura aqui ainda é relativamente baixa, mas à medida que a temperatura passa de 16 graus, com períodos de chuva, a mancha da gala e a sarna podem ocorrer juntas. Então, nós temos que tomar decisões importantes aqui. Os fungicidas para a mancha da gala, os fungicidas padrão seria o mancozeb, né, os dito cabamatos, metiran, ditianon, teofanato metílico, fluazinam. As estrobirulinas tinham uma ação de profundidade importante. Infelizmente, em vários pomares, o nível de controle já está muito baixo, estamos caminhando para a resistência. Então, o desafio aqui é trabalhar com o mancozeb, né? E ele, às vezes, são produtos que respondem até uma certa dose, não adianta aumentar muito, mas chega um certo ponto, quando a pressão da doença é muito alta, e aí realmente complica muito. Por isso que nós, tendo em vista a complexidade dos patógenos, nós estamos partindo para a mistura de produtos de ação protetores, né, produtos multissítio de ação. Por exemplo, os ditocarbamatos com ditianon, né, nós estamos trabalhando nessa linha. Ditocarbonato com cobre complexado por aminoácido, é muito importante esse grupo de produtos, né, que estão entrando no mercado agora. Temos manejado também com hidróxido de cobre e oxicloreto em dose mais baixa, sempre alternando, né. O pessoal tem usado o ácido peracético também, complementando os ditocarbamatos. As carboxamidas que nós testamos até hoje, todas, a eficiência é muito baixa. Aqui, pessoal, só mostrando que o técnico tem que saber, o produtor tem que saber, né, que, na realidade, todos os fungicidas que nós utilizamos, eles têm ação principal, alguns deles sobre sarna, mas eles podem ter ação sobre mancha da gala. Então, muitas vezes, nós podemos nos apropriar disso para fazer o controle simultâneo das duas, ou misturar o produto de acordo com a situação, tendo em vista o RUST, né? Aqui, por exemplo, fluazinam tem efeito para sarna, para mancha da gala. O capta, ele é mais para sarna, não é tão bom para mancha da gala, né? As estrobilulinas já têm resistência para sarna, né? O ditianon é um produto que tem ação boa para sarna e para mancha da gala, etc. Então, as carboxamidas são mais de controle da sarna, o dodine mais para controle da sarna. Então, o técnico, né, não temos tempo para abordar todas as doenças, mas essa tabela ela está disponível, né, a eficiência de todos os produtos. E, mais recentemente, nós temos trabalhado com os produtos mais alternativos, que seriam os fosfitos, né, os aminoácidos misturados, flavonoides, né, ácido peracético, fosfito mais aminoácidos, surfatantes, misturas de aminoácidos com sulfato de cobre, etc. São produtos muito interessantes, têm ação muito boa. Nós estamos montando essa tabela, não temos todas as informações, certo? Eles têm uma ação boa para a sarna, mais ou menos para a mancha da gala, e esses produtos podem ser utilizados muito bem para reduzir a carga de fungicidas. E esses produtos são considerados como fertilizantes, né, como flavonoides, com uma ação muito interessante no manejo das doenças. Então, como esses produtos, nós podemos utilizar esses produtos alternativos de duas maneiras. Esses aminoácidos ou produtos orgânicos, a base de ácidos fúlvicos e úmicos, são produtos que, na nossa interpretação, fazem complexação, né? E, principalmente, eles são importantes para complexar os fungicidas IBS, nós podemos ter um ganho de controle dos IBS, e também são produtos que, principalmente os aminoácidos, nós podemos ter algum ganho na redução de danos por geada. Também não podemos entrar em detalhes, mas nós utilizamos muito esses produtos nessa linha. Gostaria de abordar um pouquinho também a questão da podridão capilar, uma doença que vem aumentando. Ela é uma doença que ela tem, a incidência dela tem sido sempre acima de 10%. Interessante que na literatura observei que ela tem uma eficiência, ela tem uma incidência alta no Chile, chega a 46%. Ela se manifesta no campo, a gente pode observar na forma de podridão, né?
mas ela se manifesta na câmara fria também. Normalmente está ligada a algumas cultivares com a cavidade calicinar mais aberta. Então, aqui há um trânsito de fungos, de ácaros, outros insetos, que levam o minóculo para o interior dos carpelos e causam essa podridão interna. Nos Estados Unidos tem alguns relatos também que ácaros estão envolvidos. Então, é uma doença de difícil controle que está ocorrendo muito. Mas o que eu achei mais interessante, fazendo uma revisão bem recente, nós observamos, um trabalho feito no Chile, e eles observaram que durante a floração, todas essas sépalas, as pétalas, né, aparentemente sadias, ou esses restos também que entram em senescência, restos florais que entram em senescência, aqui tem um estoque de fungos, principalmente a alternária. Esses pesquisadores aqui, do Chile, eles isolaram 6 espécies de alternária, que é um dos principais agentes envolvidos nessa podridão. Então, essa fase de floração, nós achamos que é muito importante. Nós começamos a fazer alguns trabalhos aqui, até também no sentido de reduzir a podridão e também se poderia ter reflexo ou não nas podridões de pós-colheita. Começamos a fazer trabalhos aqui no início de floração, plena, até final de floração com alguns produtos. Fizemos um ensaio em 2018, 2019, nós utilizamos aqui o Bacillus subtilis. Nós sabemos que hoje tem no mercado Bacillus subtilis e o Amyllo liquefaciens, né? Seriam as duas cepas, são cepas distintas, espécies distintas, com diferentes cepas, e fizemos a aplicação dele durante a floração e houve uma redução significativa aqui da incidência da podridão capilar na própria planta, né? Depois nós avaliamos os frutos, cortamos os frutos também, nós dividimos em podridão capilar seca e podridão capilar mole, né? Mas o total, somando a podridão de campo com a podridão interna, nós observamos que esses produtos têm uma redução bastante interessante aqui, é uma linha de trabalho que a gente está intensificando. Esse ano também nós repetimos esse trabalho já utilizando outros produtos alternativos, nós tínhamos um relato dos fosfitos também, que tem uma ação interessante aqui, o próprio Optimus, que é um produto também, a mistura de fosfito com aminoácidos, tem ácido peracético que também foram utilizados. Então, esses produtos, nós podemos observar, a incidência desse ano ela foi um pouco menor, mas realmente elas ajudaram bastante, e fazendo a soma da podridão seca com a podridão carpelar aqui, nós também verificamos que a incidência fica alta, né, em torno de 10%, isso e alguns frutos caem, né, mas vejam bem que é bem interessante, né, o uso desse produto, há uma redução significativa, é uma linha de trabalho que nós vamos continuar, então é uma questão que nós temos que estar atentos, né, então nós achamos que realmente a aplicação desses produtos biológicos, esses fosfitos, eles agregam a redução da podridão capilar. Será que essa aplicação na floração reduz a incidência de outros fungos, como olho de boi, botrites, etc.? Esse trabalho nós estamos fazendo, nós aplicamos durante a floração nesse ciclo, e os frutos estão na câmara fria, nós estamos avaliando agora até o início da primavera, nós teremos resultados bastante interessantes. Então, pessoal, hoje nós já temos registrado, são 3 produtos comerciais, à base de Bacillus subtilis e Bacillus Amyllo liquefaciens, cepas diferentes, né? São muito interessantes para a gente começar a trabalhar durante esse período. A aplicação de teofanato metílico também é importante aqui também, mais voltado também para a podridão causada por cancro, né? Então, do cancro europeu. Então, são alternativas que nós estamos desenvolvendo, que nós achamos bastante interessante. Bom, já encerrando, partindo finalmente, eu gostaria também de alertar, nós falamos de muitos produtos aqui durante essa nossa palestra, que é uma palestra rápida, né? Mas desde 2003 nós fazemos parte, junto com outros colegas, né, da Embrapa, Epagre, empresas de pesquisa privada, montando aqui a grade da PIN, que nós chamamos, né, Macieira, ela foi a pioneira na implementação da produção integrada de maçã. Então, durante todos esses anos, nós fazemos uma revisão de todos os produtos que são recomendados, que estão registrados no Ministério da Agricultura, né, para o controle das doenças da macieira. E nessa grade, nesse comitê, nós avaliamos as formulações que vão entrando. Vocês podem olhar agora, já foi lançado recentemente para o ciclo 2020 e 2021, vários produtos comerciais entraram, né? Não são princípios ativos novos, né? Mas são formulações novas com princípios ativos velhos, mas ficam à disposição do produtor. E aqui, claro,
Dentro dessas recomendações aqui nós temos ressalvas, né? Então, são produtos registrados no Ministério da Agricultura, mas não são automaticamente utilizados na maçã. Então, a produção integrada ela é mais restritiva. Nós temos ressalvas do ponto de vista toxicológico, né? Do ponto de vista se o produto tem ação sobre inimigos naturais, eficiência na formulação, formulações mais novas. Abordamos muito aqui as restrições quanto ao número de aplicações, tendo em vista a ocorrência de resistência, principalmente para produtos específicos, né? A fitotoxicidade também, né, se ele causa fitotoxicidade ou não, e principalmente o rusting. Nós avaliamos muito isso, porque o rusting ele afeta muito a qualidade, principalmente produto para exportação, nós temos que tomar muito cuidado. Então, fica o alerta para o setor, né, sempre ficar atento nesta grade, que anualmente ela é revalidada. Encerro, então, agradecendo a atenção dos senhores, fico aberto depois para as discussões, né, e passo agora, então, para o Breno, para dar encaminhamento. Olá, Bonetti, muito obrigado pela aula, né, digamos assim, que incrível a quantidade de informação, a quantidade de experiência passada aqui sua no manejo das principais doenças, né, da macieira. É muito importante o produtor levar em consideração vários aspectos que você abordou aqui, né. Eu queria pedir aos nossos telespectadores que mandassem perguntas, né? A gente já tem recebido algumas perguntas aqui, ao final a gente vai ter uma sessão de perguntas e respostas, né? E frisar a todos que essa é a primeira semana, né, do Segunda com a Maçã aqui no Digital Ihara conosco, falando sobre maçã, né? Semana que vem, na segunda também, estaremos, além dos outros webinars que ocorrerão essa semana, estaremos falando, né, do manejo de reguladores de crescimento na cultura da macieira. É muito importante que vocês participem também e mandem perguntas, tá? Eu queria agora chamar um vídeo, né, de um produto que é muito importante para o manejo, principalmente dessas podridões que o Bonetti acabou de falar. Por favor. Mais uma vez, a Ihara inova em seus defensivos agrícolas e apresenta um fungicida biológico inédito, o EcoShot. Ele é o primeiro biológico registrado para pós-colheita e o único com esse feito no país. Apresenta carência zero. Desta forma, é possível aplicar o produto pouco antes da colheita. Aumenta o tempo na prateleira, reduzindo desperdícios. E não possui restrição para exportação. E mais, proporciona eficácia em menores doses. O EcoShot é o responsável por proteger a plantação contra as principais doenças da hortifruticultura. Elimine os principais fungos da sua plantação com o EcoShot da Ihara, o fungicida biológico que funciona. Bem, voltando aqui, aí para falar mais um pouco do portfólio Ihara, que ajuda no manejo, ajuda o agricultor no manejo das principais doenças da macieira, né, além do EcoShot que acabou de ser apresentado aí, eu chamo o nosso amigo Rudimar, nosso desenvolvedor de mercado para a cultura da maçã. Rudimar, a bola é tua. Obrigado. Beleza, boa noite, pessoal. É um prazer estar participando dessa webinar. Parabenizar, primeiramente, o Dr. Bonetti pelo esclarecimento sobre o foco, o problema que nós temos hoje das principais doenças dentro da cultura da macieira. E a Ihara, como uma empresa de pesquisa e desenvolvimento, tem algumas soluções para estar contribuindo com você, pomicultor, a estar minimizando, mitigando esse problema em seus pomares. Meu nome é Rudimar, eu faço a parte de desenvolvimento de mercado da Ihara na cultura da maçã, aqui no Brasil. Dentro do nosso portfólio de fungicidas, a gente gostaria de destacar, nós temos 5 ferramentas para estar contribuindo com o produtor a combater esses problemas em seus pomares. Destacamos o EcoShot, um fungicida biológico, né,
E temos também 4 fungicidas químicos, a saber, o Aprove, Frontside, Trifimine e Cercobin, para você, no seu dia a dia, tá objetivando ter produtividades maiores e frutas com melhores qualidades. Primeiramente, vamos apresentar para você o Aprove, o nosso produto composto de 2 ingredientes ativos muito conhecidos dentro da cultura da maçã, o flazinã e o tiofanato metílico. É um fungicida de excelência, mas que também agrega um efeito acaricida. Ele é uma formulação WG, grânulos dispersíveis em água, registrado para o controle de ácaro e sarna dentro da cultura da macieira. A dose do produto é de 100 gramas para 100 litros de água. Os atributos chaves, os pontos que a gente gostaria de destacar, é uma excelência, como já foi demonstrado pelo Dr. Bonetti, dentro dos posicionamentos para controle de sarna e do ácaro vermelho, comprovando, então, o seu efeito fungicida e acaricida. É um produto que tem uma ação lipofílica, ou seja, é um dos produtos hoje de protetores de contato que tem a maior resistência à lavagem da chuva nas aplicações dos pomares. E é um produto também que agrega uma segurança muito grande, uma segurança total contra o rust, né? Um problema, um distúrbio que pode estar depreciando a fruta. Então, essa formulação, esses ingredientes ativos que compõem o Aprove, eles estão totalmente seguros. Tanto é que ele tem o selo, né, e tem a aprovação de estar recomendado dentro da produção integrada. Dentro da fenologia da cultura, dentro das doenças que eventualmente venham a acometer a cultura, a gente vê, principalmente após o florescimento, né, quando começa a formação dos frutos, as doenças começam a se tornarem cada vez mais presentes. E o Aprove é uma excelente ferramenta para a gente estar utilizando. Veja que ele é um produto protetor, que não faz problemas com relação ao rust, não aumenta rusting. Ele tem um produto que contribui muito no manejo do cancro europeu. Foi muito citado o tiofanato metílico, que tem uma ação, né, e tem uma composição dentro do Aprove. Ele pode ser misturado com qualquer outro produto do mercado, as aniloperimidinas, né, esses produtos penetrantes, curativos, as carboxamidas, os IBS. Ele é um produto que contribui também no manejo da mancha foliar da gala, uma doença que vem crescendo, vem preocupando cada vez mais o pomicultor, e também agrega fortemente dentro do controle de podridões de frutos. Fora isso, de quebra, né, nós temos uma excelente acaricida dentro quando a gente se utiliza o Aprove. O Trifimine é o nosso outro fungicida, à base de trifumizole, ele é do grupo químico imidazol, ele é um IBE. Deixa eu ver aqui, parece que não está compartilhando a tela, né, pessoal? Deixa eu ver aqui. Peço desculpas aí, né, não estava compartilhando a tela. Agora vamos compartilhar. Está aparecendo agora? Alguém depois, se puder, me mandar no chat. Desculpa a nossa falha aqui, mas... Está compartilhando aí, pessoal? Agora está, né? Então, o Trifimine, ele é um produto à base de trifumizole. Ele tem, dentro da sua composição, um IBE, né? É um produto que tem uma ação curativa bastante forte, bastante pronunciada. Ele tem a formulação pó molhável. Ele é registrado na cultura da maçã para sarna, podridão amarga, oídio e fuligem. A dosagem é de 70 gramas para 100 litros de água. Dentro da fase de infecção que a gente, porventura, vê na cultura da maçã, foi muito destacado pelo Dr. Bonetti a proteção que a gente tem que ter quando o fungo ele chega dentro da lavoura, né? Dentro do pomar. E, para isso, nós temos a ação dos produtos protetores, que está caracterizado aqui dentro dessa figura, na fase 1, 2, 3 e 4. Após esse fungo estar germinando, tem a formação do seu tubo germinativo, aqui nós temos a ação maior, mais pronunciada dos nossos produtos, como o Aprove e Frontside.
E quando o fungo ele já começa um processo de penetração, a infecção dentro da planta, nós vamos precisar daí de produtos que tenham ação sistêmica, ação curativa. E aí nós temos a ação do trifimine como um produto para estar resolvendo o problema do produtor, né? Para estar minimizando os sinais, né, os sintomas da doença e, posteriormente, eliminando também essa esporulação e novos ciclos de infecção dentro da cultura. O EcoShot é o nosso fungicida biológico com alta concentração de esporos ativos, inédito no Brasil, protege contra as principais doenças do HF, com carência zero, e foi o primeiro produto registrado para pós-colheita e também, atualmente, tem a certificação, né, de produto orgânico pelo IBD. As características desse produto, ele é um bacillus da espécie Amylolichefaces, a cepa é a D747, produto que foi descoberto no Japão, e essa formulação WG, que foi a primeira do mercado dentro de um produto biológico, ela foi desenvolvida nos Estados Unidos para a gente ter a segurança de que o produto que nós vamos entregar para vocês é um produto que realmente funciona. Ele tem registro hoje para podridão, olho de boi, botrites, alternária e coletótrico. Doenças que foram muito bem destacadas na palestra do Dr. Bonetti. Nós temos, então, um registro dentro da dose de 1 a 4 gramas por litro d'água dentro do tratamento de frutos e aplicação no pomar, essa recomendação pode variar de 1 até 4 quilos por hectare. O modo de ação, esse produto, então, ele funciona por competição, por espaços e nutrientes. Aqui a gente mostra um dos fungos que pode acometer a cultura da maçã. Aqui tem uma infecção, o pessoal colocou uma cepa aqui no meio dessa placa. Vejam o crescimento que ocorreu quando a gente não tem um agente que possa estar controlando esse fungo. E quando a gente coloca essa mesma cepa do fungo e a gente tem um meio onde tem o EcoShot, né? Então, fazendo aqui uma simulação de uma aplicação dentro de uma folha, em cima de uma folha, em cima de um fruto, veja que o fungo ele não se desenvolve. Então, o EcoShot, o bacillus, ele infecta, ele coloniza a folha, o fruto, e não deixa o agente patogênico crescer. Assim como um outro modo de ação dele, né, classificado pelo FRAC, que é o Comitê de Resistência, ele tem um grupo chamado Grupo F6, né, ele funciona como desregulador microbiano das paredes celulares do patógeno. O patógeno começa a crescer as suas hifas e ele vem e desregula e promove o cessamento do crescimento dessa hifa. Veja que quando nós comparamos EcoShot com outros produtos do mercado, outros bacilos, ele é o único de uma formulação WG e a concentração que nós temos desse produto, quando comparado aos outros produtos do mercado, ela é 50 vezes maior. A sua formulação WG também facilita o manuseio e descarte de embalagens. Os atributos chaves desse produto, então, é um produto que vai dar uma proteção muito grande contra os principais patógenos causadores de podridões, entre eles o olho de boi, podridão amarga e até mesmo o mofo cinzento. Reduz significativamente as podridões de pré-colheita e armazenagem, então promovendo maior shelf life. É uma segurança grande, total, quanto ao roasting e sem necessidade de cadeia de frio para armazenar o produto, levar na propriedade, pode estar aplicando. Então, isso é formulação, ingrediente ativo modernos. E foi o primeiro produto biológico com registro para pós-colheita. Então, isso é uma inovação que a Enrara trouxe para a cadeia da maçã. Vou apresentar alguns resultados para vocês que a nossa equipe comercial fez em pré e pós-colheita, que é um trabalho da safra anterior, quando a gente tinha o nosso produto, tinha testemunha, um outro bacillus. Veja que a perda dentro da área tratada do nosso produto foi bem menor do que a testemunha. Isso aqui 30 dias após a colheita, né? Simulando, então, um shelf life do produto. Nesta safra, nosso colega Rodolfo Mendes de Vacaria está fazendo um trabalho onde que, não só nessa aplicação próximo à colheita, né, no qual a gente recomenda, na última semana pré-colheita, de 3 a 5 dias de preferência, foi feita uma aplicação aqui, e foi feita uma aplicação também no final do florescimento e início de queda de pétalas. E na testemunha foi feito o manejo tradicional da fazenda, né, do pomar, sem aplicações de EcoShot. Vejam que
os frutos que foram colhidos em 15 plantas, frutos totais, inclusive os que estavam no chão, apresentaram na testemunha 25% de frutos com podridões, enquanto que no caixote nós minimizamos isso para 18%. Ou seja, houve aí um incremento de 7% de perdas a menor no total desses frutos. Se um produtor tem 50 toneladas de produção, em média, de produtividade, imagine, já podemos ter 3,5 toneladas a mais aí dentro da conta. E finalizando, então, a gente mostrando trabalhos de pós-colheita, temos várias empresas hoje utilizando o produto dentro dos seus packings. E por que isso, né? Porque quando a gente não faz um tratamento de pós-colheita, que tem só o tratamento usual, né, em 2 variedades, o azul é Fuji, a vermelha é Gala, vejo que nós temos 34% de frutos com podridões aqui na Fuji, e quando a gente faz o tratamento tradicional de cloro e nós agregamos o EcoShot na dosagem que nós recomendamos, 4 gramas, isso cai para menos de 15%. E na Gala, que foi também beneficiada, era 4,17, caiu para 2,50%. Então, vejam, grandes ganhos que nós temos aí, reduções de podridões, quando utilizamos o EcoShot. Relembrando a vocês, o nosso posicionamento, então, é EcoShot hoje, 1 quilo, no mínimo 1 quilo por hectare, na época de florescimento, e pré-colheita, mais 1 quilo por hectare. E quando a gente trabalha em pós-colheita, a gente recomenda o produto a 4 gramas por litro de água. Dentro das soluções que nós temos, né, pessoal, nós temos também o Frontside, que está retornando com força dentro da cultura da maçã, um produto consagrado, né? E temos também o Bom e Velho Cercobin, um produto que contribui e muito para o manejo, principalmente do cancro, né? Uma doença também que está tirando o sono de muitos pomicultores. Então, em nome da Ihara, a gente agradece a atenção e ficamos agora à disposição, eu e o Dr. Bonetti, para as perguntas. Muito obrigado. Obrigado, Rudimar, pela excelente explicação aí sobre o nosso portfólio, né, o portfólio da Ihara, né? A gente tem uma série de ferramentas que ajudam o produtor no controle das principais doenças da macieira, né? E eu queria convidar tanto o professor Bonetti como você, Rudimar, a responder algumas questões. E convoco também nossos telespectadores a mandar mais perguntas nessa noite, tá? Os próximos minutos, os minutos finais do nosso webinar vão ser dedicados para as respostas às perguntas enviadas, tá? Então, começando aqui com uma pergunta direcionada ao Bonetti, do Murilo Santos. Ele cumprimenta você, Bonetti, e faz uma pergunta. Ele gostaria de saber qual o gargalo para o controle do olho de boi. Boa noite. Sim, o olho de boi é uma doença que ela vem aumentando de incidência ano a ano, né? A importância dela, ela é muito importante. Ela é uma doença que ela pode infectar já durante a floração, mas o período crítico dessa doença, embora ela fique latente, o período mais crítico dessa doença seria com 30 a 40 dias próximo da colheita, onde somente os trabalhos foram feitos na França, indicam que esse período seria o período mais crítico, mas é uma doença complicada, porque ela pode infectar em várias fases de desenvolvimento. Nós achamos também que durante a floração, conforme nós já tínhamos mostrado ali para a própria podão carpelar, talvez seja uma implicação interessante. E nos nossos trabalhos, se for olhar a literatura e os trabalhos dos colegas, também tem vários fungicidas com ação sobre o olho de boi. Vários produtos têm, mas não existe assim uma constância. Nós temos observado que os produtos, realmente, os produtos biológicos, né, eles têm uma ação bastante interessante. Nós temos que começar a trabalhar um pouquinho mais, né, com esses produtos, principalmente durante a florada, ou na fase de... Eu não abordei ali, porque o nosso tempo também é muito curto, né? Mas as aplicações em pré-colheita ali, né? Próximo da colheita, nós achamos que nós agregamos bastante, e os biológicos eles têm uma ação boa sobre o olho de boi, tanto é que eles estão registrados realmente para controle dessa doença. Ok, Bonetti. Temos mais uma questão para você, né? Direcionada aqui pelo Andrei Hoffer,
Ele também te parabeniza, agradece por a quantidade e qualidade das informações que você passou na sua palestra, e ele pergunta se é interessante misturar o tiofanato metílico com outro produto de caráter mais protetivo, quando o produtor tem previsões de chuvas mais volumosas, com temperaturas mais altas, para controlar doenças, principalmente no verão. Se é interessante fazer a mistura do tiofanato com protetivos. Então, o tiofanato metílico, ele é um produto antigo, né? Ele, nós temos utilizado bastante, e ele é um produto que tem uma gama de ação sobre várias doenças. Ele é um produto que ele funciona para o controle do coletótico frutícola, né? Coletótico frutícola, mas é muito variado. Nós não temos a ideia ainda sobre a questão da resistência num produto de ação específica que tem sido utilizado há muito tempo. No nosso trabalho, que nós temos visto, sempre lá nós fazemos nosso trabalho próximo de Fraiburgo, em Frei Rogério, somente para a mancha da gala, sim, o tiofanato metílico misturado com fungicida protetor, ele agrega, e é interessante essa complementação, né? E ele é um produto do tiofanato metílico, somente com mancozeb, com o próprio fluazinam, ele aumenta o espectro, né, sobre a ação sobre várias doenças e podridões como um todo. Então é interessante, claro, o tiofanato metílico utilizar em mistura, realmente, Andrei. A vossa excelente resposta, né? Lembrando que a Ehara sempre teve uma participação muito grande dentro do HF a nível de Brasil, até pela sua origem, né, de ser uma empresa japonesa, e lá no Japão a gente sempre gosta de ressaltar a cultura hortícola mais importante é a maçã, né? E dentro do manejo que a gente tem, nós já trabalhamos no passado, não só com o tiofanato puro, né, com a marca Cercobin, mas nós já tivemos em mistura com um mancozeb chamado Ditiobin, nós temos ainda dentro da linha um produto chamado Cerconil, com clorotalonil. Mas e por que a Ehara aposta muito hoje no Aprove? Por as características que a gente destacou ali, essa ação lipofílica, essa resistência à lavagem do produto, esse espectro de ação do produto, realmente ele é diferenciado. A gente não vê nenhum outro fungicida do mercado agregando o controle de ácaro, por exemplo, para vocês terem uma ideia. Então, é um produto realmente diferenciado, é o investimento da Ehara, né, junto a seus parceiros, junto a seus fornecedores, de ter um produto para contribuir e muito aí com a qualidade da nossa maçã. Excelente, Rudimar, e obrigado, Bonetti, pela resposta, né? Tem outra pergunta também direcionada para você, Bonetti, é do professor Gilmar Marodin, da UFIRGS. Aí ele manda os cumprimentos para você. Ele pergunta, né, se os novos sistemas de condução de pomares interferem, né, para minimizar os impactos fitossanitários. Boa noite, professor. Obrigado pela pergunta. Essa é uma pergunta muito interessante. Nós até essa semana estávamos discutindo algumas estratégias, questões importantes no manejo da mancha da gala, e nós discutimos bem isso. O Brasil, na realidade, nós estamos evoluindo, nada para, né? Sinceramente, a gente acha que tudo isso que nós temos falado, essas abordagens, né, uma série de doenças, à medida que nós fomos mudando o nosso sistema de cultivo, saindo do sistema piramidal, né, nós temos aqui, principalmente São Joaquim, em espaçamentos maiores e com plantas muito fechadas, passando para o sistema de parede frutal, que é uma tendência, né? O pessoal está se adaptando à medida que a gente vai conhecendo um pouco mais os porta-enxertos, mas não tão vigorosos quanto o maruba, e o pessoal desafia com o próprio maruba também, ou com filtro. À medida que nós vamos diminuindo o tamanho da copa, trabalhando com a parede frutal, sinceramente eu acredito que nós vamos ter muito mais facilidade de controle, né? A própria cauda, talvez a gente possa reduzir volume com mais tranquilidade, os pulverizadores também vão se modificando, vão passando para os pulverizadores axiais mais eficientes, e sem dúvida alguma eu acho que nós estamos caminhando para a modernização dos pomares sem dúvida alguma vai facilitar o manejo, né? Nós também, outro fator que também está se agregando cada vez mais é a utilização de variedades resistentes para as doenças, né? Mas tudo isso nós vamos ter que continuar a fazer um sistema novo de controle, porque você coloca uma variedade resistente, mas
em outras doenças que passam a se tornar importantes, então a gente sempre vai ter que manejar com fungicidas, com variedade resistente. Mas, sem dúvida alguma, professor, à medida que nós temos as paredes frutais, né, o sistema bidimensional, sem dúvida alguma, com espaçamento menor, será, no meu modo de entender, será muito mais fácil controlar, principalmente a mancha da gala, né, que tendo uma planta muito fechada no seu interior, manter a umidade muito alta, é muito difícil de controlar. Ok, Bonetti, excelente. Isso é muito importante. Eu estive recentemente na região de Vacaria e pude acompanhar, né, toda essa mudança, né, do sistema de condução dos pomares, né, a migração de um sistema para outro e como isso interfere no manejo das principais doenças. Tem mais uma pergunta aqui, Bonetti, também para você. Tá? A pergunta aqui é do engenheiro agrônomo Edmundo Radlich. Tá? Ele pergunta se uma situação de estresse pode acelerar o aparecimento da mancha da gala em pomares. Hídrico ou qualquer tipo de estresse. Olha, o que nós temos observado, claro, planta desequilibrada, né, sempre facilita, né? O que nós temos observado na realidade é que essas doenças, a mancha da gala, ela está muito ligada a período de molhamento foliar, né? Que não deixa de ser um certo estresse se for um período longo, né? Mas ela está ligada a período de molhamento foliar e principalmente temperaturas acima de 16 graus, né? O que nós observamos na realidade, que ocorre quando tem estresse hídrico, quando começa a faltar água, às vezes o pessoal confunde um pouco e as folhas amarelecem. No primeiro momento pode até indicar a ocorrência da mancha da gala. Muitas vezes essa entrada é de senescência, tá? Muitas vezes a entrada é de senescência, que por si só já causa uma queda de folha. Se voltar a ter o período de molhamento foliar, claro, aí se agrava junto. Tá? Mas é claro que nós sempre achamos a planta bem equilibrada, nutricionalmente sem excesso de nitrogênio ou, né, com quantidade suficiente de água, teoricamente as plantas são mais resistentes. Ok, muito bom, Bonetti, muito esclarecedor. Tem mais uma última pergunta aqui para a gente encerrar o webinar da noite, também direcionada para você, Bonetti, dessa vez da Tatiana Schultz. Ela faz questões sobre recomendações de tratamentos, né? O senhor já falou bastante aí sobre manchas foliares, mas que pontos de atenção, né, o produtor deve ter para o manejo, né, e para os tratamentos e as recomendações do manejo das manchas de gala? Então, oi, Tatiane. Na realidade, assim, né, durante a explanação, a gente é muito rápido, né, mas a nossa ideia, o manejo das doenças, elas são concomitantes. Nós temos ali os estados fenológicos, que são meras referências, né? Tudo está ligado à questão climática e à questão do inóculo, né? Tendo inóculo e a questão climática, nós vamos acompanhando. A partir da brotação, nós, normalmente em regiões mais frias, como aqui em São Joaquim, nós nos concentramos na sarna. Nas regiões mais quentes, praticamente, depois da brotação, nós já estamos sintonizados na mancha da gala, né? Então, um parâmetro importante sempre, a mancha da gala é muito difícil, porque você tem que acompanhar a questão de temperatura e molhamento foliar. Por isso que o sistema AgroConnect, que é um sistema que a EPAGRE tem hoje, nós ajudamos a desenvolver junto com o colega Katsurayama, está disponível no computador, nós temos que estar acompanhando, lá ele indica os períodos de molhamento foliar. Então, nós vamos acompanhando, eu falei em vários produtos, porque tem as suas implicações. No primeiro momento, vamos controlar a sarna, mas nas regiões mais frias, mas nas regiões mais quentes, nós já vamos direcionando os produtos, aqueles hall de produtos que nós temos ali, não tem como alterar muito, né? Só que em anos que os períodos de molhamento foliar não são tão longos, nós com até 3 quilos de mancozeb, nós temos um bom nível de controle, próprio fluozinam, né? Mas quando a condição climática se intensifica, períodos chuvosos prolongados, nós temos que partir para a mistura de produtos, que eu falei com cobre, falei com ditianon, né, com fluozinam, e são produtos que nós temos que ir complementando ou reduzindo o intervalo de aplicação. Então, não existe, você tem que ir acompanhando, e as aplicações são preventivas 1 a 3 dias antes da chuva, tem períodos que as aplicações
se concentram, mas tem períodos mais de seca, nós podemos ganhar muito. Então, na realidade, a decisão dos tratamentos, elas são pontuais, né? Elas vão sendo feitas à medida que a maçã evolui na sua brotação, no desenvolvimento dos ramos, na formação do fruto, período crítico do rustling, até a fase de pré-maturação. Então, a tomada de decisão é de acordo, basicamente, com a condição climática, haja vista que nós temos inóculo para todas as doenças, praticamente, né? A tomada de decisão, ela é pontual, e ela vai evoluindo à medida, e tem mais a questão da floração que eu falei, que é um período crítico para nós começarmos a reduzir aí a incidência das podridões. Ok, Bonetti. Eu quero te convocar agora para os recados finais, né? Estamos chegando ao fim de mais um webinar. Eu queria te agradecer em nome da Ihara a tua participação e passo para você de novo para dar as últimas palavras da noite aí. Bom, Breno, eu que agradeço o Rudimar pela conversa, pelo convite, né, para fazer essa conversa, e foi um desafio também, né, no primeiro momento nós estamos aprendendo, né, nós achamos que são outros tempos, mas claro que aqui o tempo é muito corrido, quando a gente faz apresentações presenciais, uma interação, conversa mais, as palestras são mais longas, né, podemos entrar mais em detalhes, mas assim, é uma oportunidade muito interessante, eu agradeço muito essa oportunidade, espero que tenha contribuído, né? E dizer que sim, o manejo das doenças macieiras requer sempre conhecimento, assim como o controle de pragas como um todo, né? Eu agradeço essa oportunidade, eu acho que ficamos à disposição, à medida que for preciso, nós estamos aí para contribuir com o setor. Muito obrigado a atenção de todos, né, que estão nos acompanhando até agora. Muito obrigado, Bonetti. Então, Rudi, eu convoco você aí para os recados finais do nosso webinar. Beleza. Obrigado, Breno, mas agradecer muito ao Bonetti, né, que é uma pessoa, é um ícone dentro da cultura da macieira, é uma pessoa que todo mundo se espelha dentro das suas recomendações, dentro do todo o seu aprendizado, né, e hoje foi mais uma aula. Parabéns, Bonetti, aí pela sua apresentação, agradecer a todos que participaram, a todos que dispensaram um pouco do seu tempo, no aconchego do seu lar, para estar ouvindo nós da Ihara, e já dizer que essa inovação que a Ihara trouxe dentro da cultura da maçã, buscando uma webinar para trazer informação, a gente geralmente fazia algo dentro de um workshop, levando nossos clientes, agradecer ao sucesso dessa webinar ao Bonetti, e já convidar a todos, na próxima semana, vamos continuar trazendo informação com o Dr. Fernando Raverotti para falar sobre os fitorreguladores dentro da cultura da macieira. Então, até a próxima semana, que estaremos mais uma vez com vocês aqui. Muito obrigado, Rudimar. Agradeço a tua participação também, colega de Ihara, tá? Então, pessoal, não esqueçam, essa semana nós temos outros eventos do circuito digital Ihara, tá? A gente tem novas sessões durante a próxima terça, quarta e quinta-feira. E não esqueça, como o Rudimar falou, também na segunda, dia 1º de junho, estaremos aqui com o pesquisador Fernando Raverotti, falando sobre o manejo de reguladores do crescimento na cultura da macieira. Tá? Agradeço a participação de todos, foi um prazer estar essa noite aqui com vocês. Muito obrigado.